Bom dia, doutor André Luiz Lana. Bom dia, meu amigo Leite. Obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Vamos para o quadro Direitos do Cidadão de hoje. Bem, doutor André Luiz, uma telespectadora fez essa pergunta na portaria da TV Capixaba a respeito de direito de família. Ela disse assim: foi casada com um funcionário público, assim, mas não foi casada, como se diz, papel passado, união estável, não é isso? E não tiveram filhos. Mas ela e o antigo companheiro adquiriram bens, não é isso? E como é que ela deve proceder para ter acesso à parte dela? Ô Leite, essa pergunta ela é muito interessante porque com o novo Código Civil, né, no seu artigo 1723, dali em diante, nós observamos a orientação para que fosse colocado isso de uma forma tranquila e fosse regulamentada essa situação. Muito bem, o que a gente vê que as pessoas confundem união estável com namoro prolongado, e isso não pode ser confundido. União estável, conforme o artigo 1723 do Código Civil diz, é quando há uma união com intenção de formação de família, há fidelidade recíproca, né? Enfim, há uma intimidade notória, pública, né? E que se potrai no tempo, ou seja, que se delonga no tempo, duradoura. Muito bem. Por trás disso tudo, tem que haver algumas condições para que a gente possa chegar na situação efetiva de união estável. Eu vou citar artigos mais para a gente ter uma postura de lançar mão daquilo que efetivamente serve de parâmetro para nós explicarmos à telespectadora. Muito bem. Me perguntam muitas vezes, ô Leite, inclusive até um colega advogado que não é da área de família, não tem muito conhecimento, ligou apavorado: ô André, uma pessoa que é minha namorada está dizendo agora aqui que, em virtude do fim desse relacionamento, quer os direitos dela. Falei, mas bom, eu falei, fulano, veja bem, você como advogado, pelo menos você tem um contrato com ela. Ah, eu tenho contrato, isso eu tenho porque eu li o 1725 que diz que se houver o contrato, prevalece o que está dito no contrato. Se não houver o contrato, prevalece que tem que dividir todos os bens adquiridos na constância da relação. Invoco, então, a pergunta da telespectadora. Se ela se enquadrou nessa situação, né, viveu com ele de forma duradoura, notória, pública, com reciprocidade de fidelidade, essa coisa toda, ela vai poder pleitear, sim, a partilha de bens, salvo se não houver nada escrito. Por exemplo, então agora está complicado eu namorar? Não, não está complicado. Se você tiver um namoro duradouro, etc, etc e tal, que caso não queira efetivamente vir a dividir seu patrimônio, faça um termo de convivência, porque o artigo 1725 diz, se houver alguma coisa escrita, né, se houver uma formalização da situação que você quer que essa relação prossiga, né, ou se do regime da separação, ou do regime da união da comunhão parcial, etc., vai prevalecer o que está escrito. Então, existe essa brecha legal, né, que se não falarem nada, vai prevalecer o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, dividindo tudo que foi adquirido na constância da relação, independentemente se está vivendo no mesmo teto, se tem filho ou não. Se ela, então, comprovar que a união dela é essa que você disse aí, como se fosse o casamento, não é isso mesmo? Uhum. Com fidelidade, reciprocidade em tudo e tal, na aquisição de bens, ela tem direito, é só procurar um advogado. É isso mesmo? Exatamente. Muito bem. Então, para você, telespectadora, que estava com o problema, não está mais, entendeu? Porque você diz aqui, você esteve em união estável e não teve filhos. Pelo que você falou aqui, você quer metade daquilo que é seu. Você tem direitos, procure um advogado. Doutor André, muito obrigado pelas explicações e sucesso, hein? Obrigado.